vocês ainda mais de coisas essenciais para ajudá-los nessa caminhada. Deixar algo para vocês, mas jamais, em momento algum da vida de vocês, se sintam sozinhos, abandonados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade maior. Eles jamais nos abandonam, nunca. Somos nós que damos vazão ao que não interessa. Daí esse instante de reflexão e de esquecer momentaneamente as dificuldades, para que possam receber as energias vitais para fortalecer a vontade de cada um de vocês. Confie em Deus, principalmente, porque esse nos ama de uma forma infinita. Fiquem com Jesus. Muito obrigada. Então, meus amigos, todos nós estamos aqui em busca, né? E nós, a vida toda nossa, nós estamos em busca. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações, em que todos sofrem, em que todos têm dificuldades. Nós temos o costume de acharmos que o pior sofrimento é o nosso, e olharmos para o lado, e vermos que os outros, acharmos que os outros são felizes. Ainda mais agora no mundo de redes sociais, em que as comparações aumentam, não é? Antes nós víamos o nosso vizinho, nosso colega de trabalho, agora nós vemos o mundo inteiro, e nós temos essa impressão errada de que só nós sofremos. Mas, na verdade, todos nós estamos em busca, e muitas vezes esse sofrimento é justamente para nos tirar da zona de conforto, para nos fazer irmos atrás, tirarmos as pedras com as nossas próprias mãos, não é? E eu sempre separo uma mensagem do Emmanuel pelos escritos do Chico, não é? E essa aqui fala das tribulações, que quer dizer dificuldades, né? Comentando uma frase da carta de Paulo aos Romanos, falando que também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, também nas dificuldades nós devemos entender que há uma felicidade, um aprendizado. E o comentário, então, do benfeitor Emmanuel, mentor do Chico Xavier, é o seguinte, que comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar a sua felicidade nas dificuldades. O cristianismo está cheio de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo dos gentios, senão no seu encontro com Jesus, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. Sim, porque Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Hoje a gente sabe, a maior cidade do Brasil tem o nome de Paulo, São Paulo, né? Mas ele era um perseguidor dos cristãos, que ele então, quando a noiva dele morre de desgosto, porque ele havia, sem saber, mandado matar o irmão dela, que era cristão, e ela também era cristã, mas não sabia, né? Ele vê ela definhando e ela desencarna. E ele vai para a cidade de Damasco, que era próxima a Jerusalém, com um séquito de outros cavaleiros, para perseguir justamente o Senhor, que era o orientador dela, né? E ele então, no meio daquele caminho de Damasco, no meio do deserto, ele vê uma luz muito forte que o cega, e Jesus, já desencarnado, né, se transfigura na frente dele. E ele então sente aquela presença, sente realmente aquela energia muito forte de um espírito puro, e Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? E ele se dando conta que ele perseguia justamente aquela elevação, aquele caminho que Jesus oferecia. E ele responde para Jesus: Mestre, o que queres que te faça? Então ele vê que o que ele deveria perseguir eram os passos de Jesus, o caminho de Jesus. E ele então, de um assassino dos cristãos, ele se transforma no maior pregador
que o cristianismo teve, levando até Roma a pregação, a sede do império, e transformando a religiosidade de Roma, que acaba por aderir 300 anos depois ao cristianismo. Mas então ele comenta, e ele então realmente desencarna com a sua missão cumprida, mas que nós lembramos muito de Paulo nisso, não lembramos de todas as dificuldades, que, por exemplo, ele, quando estava pregando, ele queria ir a Roma, ele queria ir pregar em Roma, para levar até a sede do império, que todos os caminhos levam a Roma, não é? Levar o cristianismo a Roma. Mas então o apóstolo Tiago, que ele não gostava muito, porque ele achava que o Tiago era muito puxa-saco dos fariseus, né? Mas o Tiago também queria levar para os judeus a mensagem de Jesus. O Tiago chama ele a Jerusalém e diz: olha, eu preciso da ajuda de vocês, preciso da tua ajuda, Paulo. Ele ia para Roma. Pô, vou lá para Jerusalém então, ajudar o Tiago. Não gosto do Tiago, mas vou lá, né? Foi lá ajudar o Tiago. E ele pressente que era uma armadilha, né? Não do Tiago, mas dos fariseus, para que o prendessem. E realmente, ele vai lá, tenta conciliar com os fariseus e dá errado, e prendem o Paulo. Prendem ele, e daí então ele resolve não se entregar. Não, eles podem me matar aqui, né? Mas eu vou usar meus atributos de cidadão romano, porque ele também era cidadão romano, para então, agora eu entendo que eu deveria ir até Roma, eu vou até Roma como um preso. E ele então, isso está no livro Paulo e Estevão. Então ele recorre a Cesareia, que era a cidade superior a Jerusalém, para ser julgado em Cesareia. Cesareia ele recorre para que seja julgado em Roma, porque ele era cidadão romano. No caminho de Roma, ele consegue salvar o barco de um naufrágio. O barco naufraga, mas todos são salvos. E ele fica na ilha de Malta, livre, né? Porque todos viram a ascendência espiritual dele pela fé, pela oração. Chegando lá em Roma, ele fica preso, fica solto e tal, e quando está preso, ele ainda consegue intercessão de diversas pessoas que se beneficiavam das preces dele, para falar com Nero. E ele vai lá falar com Nero, e daí era tanta gente pedindo para que o Nero recebesse Paulo, que o Nero pensou: eu estou curioso para saber quem é esse aí, vou receber ele. Daí recebe Paulo, achando que ia, né, espezinhar alguém que era inferior. E Paulo vai falar com Nero, esquálido, magro, todo machucado, por estar nos calabouços. Mas ele não é simplesmente um velho, barbudo, mal vestido e todo machucado. Ele tem a ascendência espiritual que ele tem. E ele consegue falar a Nero de igual para igual, chamar a atenção de Nero com relação aos equívocos que Nero estava para cometer. E Nero sente aquela ascendência espiritual e resolve suspender o massacre de cristãos que teria logo nos próximos dias. Então é isso que é importante, nós entendermos que as tribulações também estão nos nossos caminhos, as dificuldades também estão nos nossos caminhos para nos chamar a atenção. E quando Jesus fala do buscar e achareis, a espiritualidade, através de Kardec, nos esclarece, né? Que a gente busca através da fé, através do fervor, através da confiança, através da humildade. E a gente vai obter a inspiração, a luz no caminho, a força para resistir ao mal, a assistência dos bons espíritos, os bons conselhos. Ou seja, quando a gente pede com fé, o que a gente vai conseguir não é os números da Mega Sena, não é? Porque isso, no fundo, essa aprovação não é boa para ninguém. A gente vai conseguir inspirações, força, coragem. E eu gosto muito de trazer assim, músicas que falem disso, né? E também para ter claro que Deus não tem filhos preferidos nem religião preferida.
está o tempo todo inspirando e trazendo boas mensagens no mundo inteiro, mesmo através de pessoas que não sejam de boa vida. Então tem uma música do Raul Seixas chamada Tente Outra Vez, que ela fala exatamente isso que o Evangelho está falando. Então eu vou tocá-la para vocês e depois nós vamos comentar. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante tua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir seu mundo. Vai, tente outra vez. Tente. Não pense que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se faz a vida, vai, tente outra vez. E a vida é feita disso, de nós tentarmos outra vez, de nós tentarmos de novo, de nós tentarmos diferente. A cada dia nós estamos tentando outra vez. E na verdade nós só temos o dia. Nós só temos o dia. Então é só por hoje, né? Então a cada dia a sua dificuldade, a cada dia a sua agonia. Então nós precisamos, e esse capítulo nos traz muito isso, que nós não nos inquietemos pelo dia de amanhã. Não fiquemos nos preocupando, mas como será agora o fim de semana e o mês que vem e o ano que vem? Não, eu preciso hoje fazer o que me cabe, hoje fazer o que me deve. Não é? E é muito importante para isso uma prática de uma mentalização de manhã, que nós podemos então levantar, e muitas vezes acordamos com pouca força, mas se nós olharmos no espelho e dissermos: tu vais conseguir, tu vais sair agora, vais trabalhar, vai estudar, vai ajudar quem precisa ajudar, vai arrumar a casa, vai fazer as tuas atividades, tu vais conseguir, vais vencer as tuas dificuldades. No começo a gente olha para a gente pensa que a gente é meio louco, mas depois a gente acostuma, né? E essa mentalização não funciona, porque condiciona o nosso cérebro, então, de que nós, de manhã, nós vamos, né? Então é isso, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, como falava Jesus. Mas essa música, ela fala diversas coisas, não é? Que a espiritualidade nos fala, através de Chico, através de Divaldo, de Kardec, que Jesus falava. Primeiro ela fala de ter fé em Deus e termos fé na vida, né? A fé na vida é isso, de que a nossa vida tem um sentido, de que todas as nossas dificuldades que nós temos hoje, elas têm uma saída, não é? Porque o pensamento de que as coisas não têm saída, ele é o primeiro passo para que nós pensemos
no autoextermínio, que nós pensemos no suicídio, que as coisas não têm jeito, e sempre tem um jeito, sempre tem um jeito. Toda noite ela cessa um dia. Nós temos diversas mensagens do Chico, isso me chama muita atenção, que a noite sempre cessa e amanhece um novo dia. E às vezes o que nós precisamos fazer é esperar a noite passar, aguentarmos. Então tem uma frase que está no Evangelho também que fala que a calma diante da tempestade não será a própria felicidade, e é isso. Então, se nós estamos numa tempestade, às vezes o que nós precisamos fazer é nos segurarmos. É o que a gente pode fazer, né? Está um vendaval ali, eu posso me agarrar no poste, me manter a calma. Quando acalmar um pouco, eu vou procurar um lugar melhor que não vai desabar, né? Mas está vindo o alagamento, tem que ter calma para procurar o lugar certo, o lugar mais alto, porque muitos desses alagamentos a pessoa teve a ideia de ir para o subterrâneo, e daí morreu no subterrâneo. Então, às vezes, é a calma durante a tempestade que nós precisamos ter, a calma, recorrermos à oração para justamente nos mantermos no caminho, sabermos ouvir os conselhos que nos virão através dos livros, que virão através dos amigos, que virão através das intuições, sabermos discernir os conselhos bons dos conselhos que são dos espíritos inferiores, né? E assim nós vamos indo, tendo fé em Deus, tendo fé na vida, com os nossos pés. Temos 2 pés para cruzar a ponte, nada acabou, não é? Como fala também nesse capítulo, que as pedras vão estar na nossa frente e nós temos que retirá-la com as nossas mãos. Às vezes nós temos que contornar a pedra, né? Tá aquele pedrão ali, não tem como subir aquela pedra, vai ter que fazer a volta, ter paciência de fazer a volta, né? Então, e eu acho que ela é muito interessante quando ela fala naquela parte, fala da voz, não é? E essa voz é justamente a voz dos nossos anjos da guarda. Todos nós temos um mentor, um guia, um anjo da guarda, que não é uma pessoa perfeita, que não é um ser de luz elevadíssimo, é uma pessoa mais experiente que nós, um espírito, que já conviveu com a gente, que nos ama, não é? E que tem como um dos trabalhos voluntários dele nos orientar. Quando nós escutamos, quando nós seguimos as suas boas orientações, ele se aproxima mais de nós. Mas como ele tem mais o que fazer, quando nós escolhemos os caminhos da facilidade, né? Ele vai fazer outras coisas, né? E o Evangelho também nos traz isso. Jesus, baseado em Jesus, nós temos sempre a porta larga e a porta estreita. Então, ante uma dificuldade, muitas pessoas vão achar, não, a solução é eu sair toda noite e ir para o bar beber. E ela vai fugir então dos seus problemas. A solução é jogar tudo para cima. Então, ao invés de enfrentar a dificuldade que eu estou tendo com meu filho, vou largar, não tem jeito. Ou com o cônjuge, ou com o trabalho. E sempre nós persistirmos um pouco mais, tentarmos outra vez, como essa mensagem intuída, né, pelo Paulo Coelho e o Raul Seixas, não é? Nós precisamos querer, né? Ou seja, a vontade que move a nossa mudança. É a lei do trabalho, nós precisamos trabalhar, nos manter ativos. O que eu posso mudar na minha vida hoje para que as coisas melhorem um pouco? Então, esse é o querer. Através do querer nós sacudimos o nosso mundo. Mesmo que seja nas desarmonias do lar, eu tenho uma pessoa na minha família que, digamos, que é insuportável, que ela é difícil, ela é obsediada, ela provoca, ela complica. Mas se eu mudar, o jogo muda. Porque até agora ela se irritava, eu me irritava e nós discutimos. Se eu mudar e conseguir que seja diminuir essa irritação, ou postergar essa irritação, ou reagir de maneira diferente,
as coisas vão mudar. Então eu mudo e o mundo muda, né? E mesmo aquela pessoa que está em dificuldade, se ela, digamos, os nossos obsessores, por exemplo, encarnados ou desencarnados, chegará um momento que nós teremos o merecimento, se nós nos mantivermos no caminho do bem, de sermos libertos disso. Como agora mesmo, eu não sei se foi tu que falou agora, ou se me falaram no grupo, que daí o Divaldo Pereira Franco foi liberto do seu obsessor porque ele recebeu, foi tu que falou agora, né? Eu achei que tinha sido antes. Foi liberto do seu obsessor porque ele recebeu a mãezinha amada daquele obsessor, que ele tanto queria reencontrar, né? Então, muitas vezes, nós temos o merecimento de sermos libertos. E que nem fala, né? Quando a gente termina o Pai Nosso, é livrai-nos do mal, amém. Às vezes é isso, né? Então, às vezes, os insucessos na vida que nos afastam de algumas pessoas, de algumas convivências, é a libertação de um mal para que a gente possa, então, fazer mais bem, né, para o nosso merecimento. Então, e ele termina, então, falando, né, que a vida é feita de batalhas. Daí, junto com Jesus, que a felicidade não é deste mundo, que neste mundo só teria aflições, com a explicação, então, de Jesus, mas aprofundada pelos bons espíritos, bem-aventurados os aflitos, lá do Sermão da Montanha, que então, quando nós sabemos sofrer, quando nós temos o bem sofrer, nós então somos relativamente felizes. Porque digamos que hoje eu tenho um câncer, alguma doença incurável que vai me levar à desencarnação. Se eu tiver o bem sofrer perante essa doença, que um dia vai acontecer, seja agora, seja na velhice, né? Um dia nós vamos desencarnar todos. Mas se eu encarar esta doença pelo lado do bem sofrer, pelo lado do aprendizado, pelo lado da resignação, pelo lado de pedir ajuda com a humildade, pelo lado de ensinar, então, também as pessoas que estão me ajudando, aquilo que eu posso ajudar, eu estou tendo bem sofrer. E nós teríamos, então, cumprido uma das nossas missões existenciais desta encarnação, que é desencarnarmos bem dessa vez, porque viemos de diversas encarnações em que desencarnamos mal, fomos para os umbrais, vagamos, mas agora estamos esclarecidos. Queremos desencarnar bem, com a companhia do nosso mentor, reencontrar aquelas pessoas amadas que já desencarnaram antes que a gente quer reencontrar. Por isso que a gente vai persistir mais um dia, tentando diferente, tentando mais uma vez, porque é importante saber essa questão, né, do tente outra vez e do buscar e achareis, que as coisas mudam, porque tem uma diferença entre a persistência e a teimosia, né? Que nem eu ouvi falar esses dias, está cheio de pessoas que tinham foco que estão lá congeladas no alto do Everest. Porque eu vou tentar, vou fazer. Não, nós temos que tentar diferente às vezes, porque senão nós estamos sendo teimosos, orgulhosos, que só queríamos daquele jeito. Será que realmente tem que ser só desse jeito que a gente está obsessivamente pensando? Às vezes até falei obsessivamente, às vezes é justamente isso, é a obsessão mesmo, né? Aquilo que nós queremos é o que o nosso obsessor quer para que a gente se perca, né? Então, que nem a pessoa diz, eu vou ganhar na Mega Sena se Deus quiser, e Deus vai querer, né? Já põe a vontade de Deus acima da dela, até abaixo da dela, né? Mas eu tenho um projeto musical que eu me dediquei, quando comecei a estudar o Evangelho, de compor uma música para cada capítulo do Evangelho. E ele se chama 28 Estações. Vocês encontram no YouTube, no Facebook, né? E essa música, então, deste capítulo, elas procuram ser didáticas, né? Mas numa linguagem assim mais pop rock. Mas essa música, ela fala dessas dificuldades, dessas nossas buscas, da busca pelas dificuldades, por resolver as dificuldades financeiras, pela questão da doença, pela questão da solidão, do amor, né? Todas essas buscas, pela questão do medo da violência, que também pelo orar e vigiar nós nos afastamos das dificuldades da violência, porque nós vamos ter a intuição, vou no centro agora, de noite, porque eu tenho que... Não, mas espera aí, mas agora no centro é o ideal?
Não, agora no centro vai ser meio perigoso, eu acho, né? Então, orar e vigiar também é isso, é nós discernirmos o tempo todo, né? Essa é a parte do vigiar. Mas ela, então, no seu refrão, depois de fazer essa reflexão sobre as dificuldades, ela fala assim: eu vou me esforçar, confiar, me ajudar para que o céu me ajude também. Eu vou perceber os sinais do caminho a seguir, me ajudar para que o céu me ajude também. Eu vou me esforçar, confiar, me ajudar para que o céu me ajude também. Eu vou perceber os sinais do caminho a seguir, me ajudar para que o céu me ajude também. Agora a frase: vou buscar, vou achar, vou buscar, vou achar a saída. Buscai e achareis, buscai e achareis, buscai e achareis, buscai e achareis, buscai e achareis a coragem, buscai e achareis persistência, buscai e achareis, buscai e achareis, buscai e achareis paciência, buscai e achareis, buscai e achareis a fé, buscai e achareis, buscai e achareis oração, buscai e achareis um conselho, buscai e achareis intuição, buscai e achareis. Então é isso que nós temos que buscar, né? Fé, luz para clarear o nosso caminho, força para resistir ao mal, assistência dos bons espíritos, bons conselhos, coragem, e persistamos, porque nós só temos um dia de cada vez, tá? Vou deixar agora para a Adriane para ela continuar então. Muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Então esse é um capítulo que é um capítulo curto, mas que tem uma mensagem bastante importante para todos nós. E eu vou falar do item 6, que é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. E que é uma passagem muito bonita, de uma fala de Jesus, que ele disse assim aos seus apóstolos: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes